A última confissão do pastor escândalo abala 10.000 fiéis. Caro leitor, já lhe ocorreu pensar sobre a fragilidade da fé humana? Sobre como nossas crenças mais profundas podem ser abaladas por uma simples palavra, um gesto, ou no caso desta história que vos contarei, por uma confissão? Pois bem, convido-vos a adentrar os meandros de uma trama que se desenrola nas entranhas do complexo do Alemão, onde o divino e o mundano se entrelaçam de maneiras que desafiam a compreensão. Era uma quarta-feira de garoa fina, daquelas que envolvem o Rio de Janeiro em um manto de melancolia, quando o pastor Ezequiel Rodrigues subiu ao púlpito da Igreja da Graça Redentora pela última vez. Aos 65 anos, carregava no semblante as marcas de quem viveu intensamente cada um de seus dias, fossem eles abençoados ou amaldiçoados. Distinção que, como veremos, nem sempre é clara aos olhos dos homens. O templo, uma construção imponente que se erguia no coração do complexo do Alemão, era um testemunho vivo do poder e da influência do pastor Ezequiel, com capacidade para acomodar confortavelmente 5.000 almas sedentas por salvação. Naquela noite fatídica transbordava com o dobro de fiéis. Eram 10.000 corações pulsando em uníssono. 10.000 pares de olhos fixos na figura carismática que por 2 décadas fora o farol de esperança em um mar de adversidades. Enquanto o pastor se preparava para iniciar seu sermão, a congregação vibrava em um frenesi de louvores e orações. No entanto, algo no ar prenunciava que aquela não seria uma noite comum. Talvez fosse o tremor quase imperceptível nas mãos de Ezequiel, ou o brilho febril em seus olhos, normalmente serenos. Meus irmãos e irmãs em Cristo, começou ele, sua voz rouca ecoando pelos alto-falantes, hoje não estou aqui para pregar sobre as glórias do Senhor ou as recompensas dos justos. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Hoje estou aqui para confessar. Neste momento, caro leitor, permita-me fazer uma pausa em nossa narrativa para apresentar-lhe algumas das almas cujos destinos serão irrevogavelmente alterados pelos eventos desta noite. Afinal, como nos ensinou o bruxo do Cosme Velho, é nos detalhes das vidas comuns que encontramos as mais profundas verdades sobre a natureza humana. Primeiro temos Dona Zulmira, 72 anos, viúva e fiel seguidora do pastor Ezequiel desde os primórdios de seu ministério. Sentada na primeira fileira, como de costume, ela apertava seu terço com força suficiente para deixar marcas em suas mãos enrugadas. Zulmira dedicara sua vida à igreja, doando não apenas seu tempo, mas também a modesta pensão que recebia. É tudo para a obra do Senhor, costumava dizer com um sorriso sereno. Algumas fileiras atrás, encontramos o jovem Rafael, de 19 anos, um prodígio da comunidade que, graças a um programa social da igreja, conseguira uma bolsa de estudos para a faculdade de Direito. Rafael era o orgulho de seus pais e a prova viva do poder transformador da fé, como o pastor Ezequiel gostava de proclamar em seus sermões. Na lateral do templo, quase escondido atrás de uma coluna, estava seu antenor, 58 anos, dono do mercadinho local e um dos maiores contribuintes da igreja. Antenor não era conhecido por sua devoção fervorosa, mas sim por suas generosas doações, que coincidiam misteriosamente com períodos de bênção financeira em seus negócios. E é claro, não podemos nos esquecer de Irmã Conceição, 45 anos, braço direito do pastor Ezequiel e responsável pela administração da igreja. Com seu taior impecável e seu olhar aguçado, Conceição era conhecida por sua eficiência implacável e sua lealdade inabalável ao pastor. Agora, caro leitor, voltemos nossa atenção ao púlpito, onde o pastor Ezequiel, com o peso de 2 décadas de segredos sobre seus ombros, preparava-se para abalar os alicerces não apenas de sua igreja, mas de toda a comunidade do complexo do Alemão. Meus irmãos, continuou ele, sua voz agora um mero sussurro amplificado pelos alto-falantes. Por 20 anos, preguei a palavra de Deus neste púlpito. Por 20 anos guiei vocês pelo caminho da retidão e da fé. Mas hoje, ele fez uma pausa, passando os olhos pela congregação silenciosa. Hoje, devo confessar que sou o maior dos pecadores entre vocês.
Um silêncio sepulcral caiu sobre a assembleia. Dona Zulmira deixou cair seu terço, o som das contas rolando pelo chão, ecoando como trovões no silêncio atônito. Rafael, o jovem estudante de direito, sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu antenor, o comerciante, inclinou-se para a frente, subitamente muito interessado. E irmã Conceição, a eficiente irmã Conceição, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu, prosseguiu o pastor, sua voz agora firme e resoluta, Ezequiel Rodrigues, confesso perante Deus e esta congregação que desviei fundos da igreja para meu próprio benefício. O choque foi imediato e palpável. Um burburinho crescente começou a se espalhar pela multidão, como ondas em um lago após o arremesso de uma pedra. Mas o pastor não havia terminado. Com lágrimas nos olhos, ele continuou. Isso não é tudo. Ele engoliu em seco, claramente lutando contra si mesmo para prosseguir. Eu mantive um caso extraconjugal com uma membro desta congregação por mais de uma década. O burburinho transformou-se em um rugido. Gritos de indignação misturavam-se a soluços de descrença. Dona Zulmira cobriu o rosto com as mãos, seu corpo frágil sacudindo com soluços silenciosos. Rafael ficou de pé, seu rosto uma máscara de confusão e raiva. Seu antenor permaneceu imóvel, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. E irmã Conceição? Bem, a sempre composta irmã Conceição estava pálida como um fantasma, seus olhos fixos no pastor com uma mistura de horror e algo mais. Algo que se assemelhava perigosamente à culpa. Mas o pastor Ezequiel ainda não havia chegado ao ápice de sua confissão. Erguendo a voz acima do tumulto crescente, ele bradou. E há mais, muito mais. Neste momento, caro leitor, peço-lhe que me perdoe por deixá-lo em suspense. Mas como bem sabemos, as melhores histórias são aquelas que nos mantêm à beira de nossos assentos, ansiosos pelo próximo capítulo. E acredite-me quando digo que o que está por vir é ainda mais chocante do que o que já foi revelado. Enquanto o caos se instaurava no templo, com pessoas gritando, chorando e até mesmo desmaiando, uma figura solitária observava tudo de um canto escuro do mezanino. Era Jorge, o filho renegado do pastor Ezequiel, que retornara ao complexo do Alemão após 10 anos de ausência. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam com uma mistura de triunfo e tristeza. O que levara Jorge a retornar justamente naquela noite? Que papel ele desempenharia nos eventos que estavam prestes a se desenrolar? E mais importante, qual seria o impacto dessas revelações bombásticas na vida dos fiéis e na comunidade como um todo? Meu caro leitor, tantas perguntas e tão poucas respostas. Por enquanto. Mas não se preocupe, pois assim como o sol sempre volta a brilhar após a mais escura das noites, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho à luz. Enquanto o tumulto aumentava e o pastor Ezequiel cambaleava no púlpito, aparentemente prestes a fazer mais uma revelação bombástica, um grito agudo cortou o ar. Mentira! É tudo mentira! A voz, carregada de desespero e fúria, pertencia a ninguém menos que irmã Conceição. E assim, meu caro leitor, encerramos este primeiro capítulo de nossa saga no Complexo do Alemão. Com um pastor em desgraça, uma congregação em choque, um filho pródigo nas sombras e uma administradora aparentemente disposta a tudo para proteger. Bem, o que exatamente? Que segredos ainda estão por ser revelados? Quais serão as consequências dessas confissões para a comunidade? E mais intrigante ainda, o que levou o pastor Ezequiel a esse momento de catarse pública? As respostas, prometo-lhe, virão. Mas como diria nosso estimado Machado, a vida não é mais que um tecido de pequenos interesses e de pequenas misérias. E que teia intrincada, estamos apenas começando a desvendar. Eis que retornamos ao epicentro deste terremoto espiritual que abala os alicerces não apenas da Igreja da Graça Redentora, mas de todo o Complexo do Alemão. Deixamos nossa história no momento em que a sempre comedida irmã Conceição, no ato de desespero palpável, bradou que tudo era mentira. Mas será mesmo?
ou estaríamos diante de uma teia de verdades tão dolorosas que a negação se torna o único refúgio. Enquanto o caos se instaurava no templo, com fiéis divididos entre aqueles que exigiam explicações e os que clamavam pela misericórdia divina, o pastor Ezequiel, pálido como cera, agarrava-se ao púlpito como um náufrago à sua tábua de salvação. Não, Conceição, ele disse. Sua voz agora um mero sussurro amplificado pelos alto-falantes. Chega de mentiras. Chega de enganos. É hora da verdade, por mais dolorosa que ela seja. Neste momento, permita-me, caro leitor, fazer um breve desvio de nossa narrativa principal para lançar luz sobre alguns dos rostos na multidão, pois é nas reações dos indivíduos que encontramos o verdadeiro pulso de uma comunidade em crise. Dona Zulmira, a fiel seguidora de 72 anos, ergueu-se de seu assento na primeira fileira, suas pernas trêmulas mal sustentando o peso de sua desilusão. Pastor, ela chamou, sua voz quebrando-se como porcelana fina. E todas as curas? Os milagres que presenciamos eram todos mentira? O jovem Rafael, por sua vez, sentia o sangue ferver em suas veias. Sua bolsa de estudos, seu futuro, tudo parecia agora manchado pela sombra da corrupção. Como o senhor pôde? Ele gritou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto jovem. Nós confiamos no senhor. Seu antenor, o comerciante pragmático, mantinha-se estranhamente calmo, seus olhos calculistas, avaliando a situação como quem pondera os prejuízos após uma tempestade particularmente devastadora. E quanto a Jorge, o filho pródigo observando tudo das sombras, seus lábios se curvaram em um sorriso amargo, como se cada palavra de seu pai fosse simultaneamente uma vitória e uma punhalada. Mas voltemos nossa atenção ao centro deste furacão emocional. O pastor Ezequiel, reunindo suas últimas forças, preparava-se para continuar sua confissão quando a irmã Conceição, num movimento súbito, subiu ao púlpito. Irmãos, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Não se deixem enganar. O pastor Ezequiel está doente. Ele não sabe o que diz. Um murmúrio de confusão percorreu a multidão. Doente? Seria possível que tudo não passasse de um delírio febril de um homem enfermo? Foi neste momento que uma voz grave e decidida cortou o ar, silenciando a todos. Não, o pastor não está doente. Ele está finalmente dizendo a verdade. Todos os olhares se voltaram para a fonte daquela voz. Jorge, o filho há tanto ausente, emergia das sombras do mezanino, tecendo as escadas com a determinação de quem caminha para o cadafalso. Meu nome é Jorge Rodrigues, ele anunciou, parando ao lado de seu pai. Sou o filho do pastor Ezequiel, e estou aqui para corroborar cada palavra que ele disse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente, deixando apenas o vácuo da incredulidade. Jorge, com uma calma que contrastava drasticamente com o tumulto ao seu redor, começou a desvelar uma história que até então estivera enterrada sob camadas e mais camadas de hipocrisia e auto-engano. Há 10 anos, ele começou, eu descobri a verdade sobre os milagres desta igreja. As curas milagrosas, encenações cuidadosamente orquestradas, as profecias, informações coletadas através de uma rede de ouvintes espalhados pela comunidade. E o dinheiro? Ah, o dinheiro. Neste ponto, Jorge lançou um olhar significativo para seu antenor, que subitamente parecia muito interessado em examinar as próprias mãos. O dinheiro financiou não apenas a expansão da igreja, mas também um esquema elaborado de lavagem de dinheiro que beneficiou alguns dos mais poderosos do complexo do Alemão e além. Um suspiro coletivo de choque percorreu a multidão. Dona Zulmira, sentindo as pernas fraquejarem, foi amparada por fiéis ao seu redor. Rafael, o jovem estudante de direito, sentia seu mundo desmoronar. Cada palavra de Jorge era como um golpe em suas crenças e aspirações. Mas por que agora? Alguém na multidão gritou. Por que confessar depois de tanto tempo? Foi o próprio pastor Ezequiel quem respondeu, sua voz carregada de uma mistura de alívio e vergonha. Porque estou morrendo, ele disse simplesmente. Câncer, estágio terminal. E não posso partir deste mundo carregando o peso de tantas mentiras. O impacto desta revelação foi imediato.
Gritos de descrença e lamentos de pesar se misturavam no ar. Irmã Conceição, pálida como um fantasma, cambaleou para trás, como se atingida fisicamente pelas palavras do pastor. Mas isso não é tudo, Jorge continuou, sua voz cortando através do tumulto como uma lâmina afiada. O caso extraconjugal que meu pai mencionou não foi com uma, mas com 2 mulheres desta congregação. E uma delas. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em um ponto específico da multidão. Uma delas está grávida. O caos que se seguiu foi indescritível. Fiéis gritavam, choravam, alguns até mesmo desmaiavam. No meio da confusão, uma jovem mulher, não mais que 30 anos, abriu caminho até o púlpito. Era Débora, professora da escolinha dominical e uma das mais queridas membros da igreja. É verdade, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Estou grávida do pastor Ezequiel. Neste momento, caro leitor, peço-lhe que faça uma pausa e reflita sobre a natureza humana. Quantas vezes não construímos nossos castelos sobre areias movediças, acreditando piamente na solidez de nossos alicerces? Quantos de nós não somos, em menor ou maior grau, atores em nosso próprio teatro de ilusões? Mas nossa história está longe de terminar. Pois enquanto as revelações bombásticas se sucediam no interior da igreja, do lado de fora, uma movimentação incomum começava a chamar a atenção. Viaturas policiais com suas luzes piscando silenciosamente cercavam um quarteirão. E à frente delas, uma figura familiar emergia. O delegado Arlindo Fonseca, conhecido por sua cruzada implacável contra a corrupção. O que traria o delegado Fonseca à Igreja da Graça Redentora nesta noite fatídica? Que outras revelações estariam por vir? E mais importante, como estas verdades recém-desveladas afetariam não apenas os fiéis presentes, mas toda a delicada teia social do Complexo do Alemão? Ah, meu caro leitor, as respostas a estas perguntas prometem ser tão surpreendentes quanto devastadoras. Mas como bem sabemos, a verdade, assim como o sol, nem sempre é bem-vinda quando ilumina os cantos escuros de nossas almas. Enquanto o delegado Fonseca se preparava para entrar na igreja, Jorge e o pastor Ezequiel trocaram um olhar carregado de significado. O filho pródigo, com um suspiro pesado, voltou-se para a congregação em tumulto. Meus irmãos, ele começou, sua voz carregada de uma autoridade que parecia deslocada em alguém tão jovem. O que vocês ouviram hoje é apenas a ponta do iceberg. A corrupção, as mentiras, elas vão muito além destas paredes. Elas se estendem pelas ruas do complexo, sobem os morros, adentram gabinetes e alcançam até mesmo os corredores do poder na cidade. Um silêncio tenso caiu sobre a assembleia. Era como se todos prendessem a respiração, antecipando o golpe final que estava por vir. E é por isso, Jorge continuou, que eu passei os últimos 10 anos coletando provas, documentando cada transação suspeita, cada acordo obscuro, cada vida afetada por este esquema que se estende muito além de uma simples igreja de comunidade. Neste momento, as portas do templo se abriram com um estrondo. O delegado Arlindo Fonseca, acompanhado de uma equipe de policiais, adentrou o recinto. Seus olhos percorreram a cena à sua frente. O pastor Ezequiel, pálido e abatido no púlpito. Jorge de pé ao seu lado com uma postura desafiadora. Irmã Conceição parecendo prestes a desmaiar. E a congregação, uma massa confusa de rostos chocados e incrédulos. Jorge Rodrigues, a voz do delegado ecoou pelo templo. Você está sob custódia para prestar depoimento sobre as acusações que acaba de fazer. Um burburinho de surpresa percorreu a multidão. Seria Jorge um delator? Um herói? Ou apenas mais uma peça neste intrincado jogo de enganos? Enquanto Jorge era escoltado para fora, ele lançou um último olhar para seu pai. Está feito, ele disse simplesmente. A verdade, finalmente, virá à tona. E assim, caro leitor, encerramos mais um capítulo desta saga que promete abalar não apenas o Complexo do Alemão, mas toda a cidade do Rio de Janeiro. Com um pastor em desgraça, um filho delator, uma congregação em choque e a polícia envolvida, que outros segredos estão prestes a ser revelados. As ramificações destas revelações, tenho certeza, serão sentidas por muito tempo.
Afinal, como nos ensinou o bruxo do Cosme Velho, a verdade não sai nua na rua, pois ainda não se inventaram os banhos públicos para a verdade. E ó, que banho de verdades estamos prestes a testemunhar. Eis que retornamos ao epicentro deste terremoto moral que sacode os alicerces não apenas da Igreja da Graça Redentora, mas de todo o complexo do Alemão. As revelações bombásticas do pastor Ezequiel e seu filho Jorge deixaram um rastro de destruição emocional que, ouso dizer, rivaliza com os efeitos de qualquer operação policial já vista nessas paragens. Enquanto Jorge era escoltado para fora do templo pelo delegado Arlindo Fonseca, o caos que se instaurou dentro da igreja era apenas um prelúdio do que estava por vir. As notícias, como bem sabemos, voam mais rápido que uma bala perdida nestas comunidades. E em questão de horas, todo o complexo do Alemão fervilhava com rumores, teorias e, é claro, consequências. Permita-me, caro leitor, que o conduza pelos dias que se seguiram, pois é nas reverberações de um escândalo que encontramos as verdadeiras nuances da natureza humana. Na manhã seguinte, o sol mal havia despontado sobre os morros quando uma multidão se formou em frente à Igreja da Graça Redentora. Eram fiéis, curiosos e até mesmo aqueles que até então haviam se mantido à margem das questões religiosas, todos unidos por um sentimento comum: a busca por respostas. Dona Zulmira, nossa fiel de 72 anos, estava lá, apoiada em sua bengala, o rosto marcado não apenas pelas rugas do tempo, mas também pelas lágrimas da noite anterior. Ao seu lado, o jovem Rafael, o prodígio que sonhava com a faculdade de Direito, parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Dona Zulmira, ele disse, sua voz embargada, a senhora acha que ainda há salvação para nós? A senhora idosa virou-se para ele, seus olhos cansados brilhando com uma sabedoria que só os anos podem trazer. Meu filho, ela respondeu, a salvação nunca esteve nas mãos do pastor Ezequiel. Estava e sempre estará em nossas próprias ações. Neste momento, um burburinho se espalhou pela multidão. Irmã Conceição, sempre impecável em seu tailleur, emergiu das portas da igreja. Seu rosto, normalmente uma máscara de eficiência e compostura, agora traía uma mistura de exaustão e determinação. Irmãos, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Sei que todos vocês têm perguntas. Sei que estão magoados, confusos e com raiva. Eu também estou. Mas peço que tenham paciência. A verdade, toda a verdade virá à tona. Um grito cortou o lar. E o nosso dinheiro? Era seu antenor, o comerciante, seu rosto vermelho de fúria. Todas as doações, os dízimos, para onde foi tudo isso? A pergunta de seu antenor foi como uma fagulha em um barril de pólvora. De repente, todos pareciam ter uma história para contar, uma acusação a fazer. Uma senhora idosa chorava, lembrando como havia doado suas economias de uma vida para a obra do Senhor. Um jovem gritava sobre como havia abandonado os estudos para se dedicar integralmente à igreja. Enquanto o caos se instaurava em frente à igreja, permita-me, caros leitores, que os leve a outro cenário, não menos tumultuado. Na delegacia do bairro, Jorge Rodrigues enfrentava um interrogatório que se estendia por horas. O delegado Arlindo Fonseca, conhecido por sua tenacidade, circulava ao redor de Jorge como um predador espreitando sua presa. Então, Sr. Rodrigues, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo, você quer nos fazer acreditar que passou 10 anos coletando provas contra seu próprio pai e a igreja dele. Por quê? Um súbito ataque de consciência? Jorge, exausto mas resoluto, encarou o delegado. Não foi súbito, delegado. Foi um processo lento e doloroso. Comecei a suspeitar quando tinha apenas 15 anos. Vi coisas, ouvi conversas. No início, tentei me convencer de que estava enganado. Mas quanto mais eu observava, mais claro ficava que algo estava profundamente errado. E por que esperar tanto tempo para agir? O delegado pressionou. Porque eu queria ter certeza. Queria provas irrefutáveis, não apenas da corrupção na igreja, mas de todo o esquema que se estendia pela comunidade e além. Jorge fez uma pausa, seus olhos se enchendo de uma mistura de tristeza e determinação. E por quê? Porque eu amava meu pai.
Uma parte de mim sempre esperou que ele percebesse o erro de seus caminhos, que se arrependesse por conta própria. O delegado Fonseca assentiu lentamente, como se avaliando a sinceridade de Jorge. E essas provas que você menciona, onde estão? Um sorriso enigmático brincou nos lábios de Jorge. Em um lugar seguro, delegado. Um lugar que só será revelado quando eu tiver garantias de que a justiça será feita. Não apenas para meu pai e a igreja, mas para todos os envolvidos. Enquanto esse embate de vontade se desenrolava na delegacia, voltemos nossa atenção, caro leitor, a outro personagem central de nossa trama. O pastor Ezequiel, consumido pela culpa e pela doença, encontrava-se confinado em seu quarto na casa paroquial. Sentado em sua poltrona favorita, ele contemplava uma fotografia antiga. Nela, um Jorge adolescente sorria ao lado dos pais, todos radiantes em frente à igreja recém-inaugurada. Quantos sonhos, quantas esperanças estavam contidas naquela imagem congelada no tempo? Um suave bater na porta interrompeu suas reflexões. Entre, ele disse, sua voz agora não mais que um sussurro rouco. Para sua surpresa, foi Débora quem entrou. A jovem professora da escola dominical, grávida de seu filho, parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Pastor, ela começou hesitante. Não, ele interrompeu gentilmente. Não me chame mais assim, não mereço esse título. Débora assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ezequiel, ela corrigiu, eu não sei o que fazer. As pessoas lá fora, elas estão furiosas, algumas até me ameaçaram, dizem que sou tão culpada quanto você. Ezequiel fechou os olhos, o peso de suas ações esmagando-o como nunca antes. Débora, me perdoe. Eu nunca quis, nunca imaginei que as coisas chegariam a este ponto. Mas chegaram, ela respondeu, sua voz ganhando força. E agora? O que acontece com esta criança? O que acontece comigo? Com todos nós? Antes que Ezequiel pudesse responder, um alvoroço vindo da rua chamou a atenção de ambos. Ao se aproximarem da janela, viram uma cena que gelou seus corações. Uma multidão enfurecida marchava em direção à casa paroquial, alguns carregando cartazes, outros gritando palavras de ordem. À frente da turba, para o choque de Ezequiel, estava ninguém menos que Irmã Conceição. Seu rosto, normalmente plácido, estava contorcido em uma máscara de fúria e determinação. Ezequiel. Sua voz cortou o ar como uma navalha. Saia daí. É hora de enfrentar as consequências. E assim, caro leitor, nos encontramos diante de um momento decisivo. O pastor caído, confrontado não apenas por seus pecados, mas pela ira daqueles que um dia o veneraram. A comunidade, dividida entre a sede de justiça e o desespero da desilusão. E pairando sobre tudo isso, a sombra e as promessas de revelações ainda maiores por vir. O que fará Ezequiel diante desta turba enfurecida? Que segredos ainda guarda Irmã Conceição? E Jorge, com suas provas misteriosas, será capaz de desmantelar não apenas uma igreja corrupta, mas todo um sistema de poder e influência? Ah, meu caro leitor, as respostas a essas perguntas prometem ser tão surpreendentes quanto devastadoras. Pois, como bem nos ensinou Machado, a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. E que obrigação mais pesada há do que enfrentar as consequências de uma vida inteira de enganos? Enquanto Ezequiel, trêmulo e abatido, se preparava para enfrentar a multidão, uma figura inesperada surgiu na porta dos fundos da casa paroquial. Era seu antenor, o comerciante pragmático, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Rápido, ele sussurrou urgentemente. Não temos muito tempo. Sei de uma saída segura. Ezequiel hesitou, olhando para Débora e depois para a janela, onde a multidão se aproximava cada vez mais. Eu não posso fugir, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Débora, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, agarrou o braço de Ezequiel. Não é hora de martírio, ela disse firmemente. Você tem responsabilidades a cumprir. Com esta criança, com a verdade, com todos nós. E assim, caro leitor, nossos personagens se veem diante de uma encruzilhada moral.
Fugir e buscar redenção longe dos olhos acusadores da comunidade, ou enfrentar a turba e arcar com as consequências imediatas de seus atos? Que escolha farão? E mais importante, quais serão as ramificações dessa decisão não apenas para eles, mas para toda a delicada teia social do Complexo do Alemão? Ah, meu caro leitor, as respostas a estas perguntas, temo, terão que esperar. Pois, como bem sabemos, é nos momentos de maior tensão que o destino gosta de nos pregar suas peças mais cruéis ou misericordiosas. Eis que chegamos ao ato final de nossa saga. Uma história que, como a própria vida, é repleta de contradições, redenções inesperadas e verdades incômodas. Deixamos nossos personagens à beira de um precipício moral, com escolhas que prometiam moldar não apenas seus destinos individuais, mas o futuro de toda uma comunidade. Recordemos, o pastor Ezequiel, consumido pela culpa e pela doença, encontrava-se encurralado em sua própria casa, com uma multidão enfurecida liderada pela outrora fiel irmã Conceição às suas portas. Débora, grávida e desesperada, e o pragmático seu Antenor ofereciam uma rota de fuga pelos fundos. Enquanto isso, na delegacia, Jorge enfrentava o implacável delegado Arlindo Fonseca, segurando as cartas que poderiam derrubar não apenas uma igreja corrupta, mas todo um sistema de poder. Agora, meu caro leitor, prepare-se para as reviravoltas finais desta trama, que ouso dizer, nem mesmo o bruxo do Cosme Velho poderia ter previsto em sua totalidade. No momento em que Ezequiel, amparado por Débora e seu Antenor, preparava-se para fugir pelos fundos da casa paroquial, um grito cortou o ar, sobrepondo-se ao clamor da multidão. Parem! Todos se viraram, atônitos para a fonte daquela voz poderosa e inesperada. Ali, de pé na entrada da sala, estava Dona Zulmira. A idosa de 72 anos, que sempre parecera tão frágil em seu banco da primeira fileira, agora irradiava uma força que fez todos os presentes recuarem instintivamente. Ninguém vai a lugar algum, ela declarou, seus olhos faiscando com uma mistura de decepção e determinação. Ezequiel, meu filho, é hora de enfrentar a verdade. Toda ela. Como que hipnotizado pela presença de Dona Zulmira, Ezequiel assentiu lentamente. Você tem razão, ele murmurou. Chega de fugir. Com passos trêmulos, mas decididos, Ezequiel caminhou até a porta da frente. Ao abri-la, foi recebido por um silêncio repentino e chocante. A multidão, que segundos antes clamava por justiça, agora observava em um misto de expectativa e apreensão. Irmã Conceição, à frente do grupo, deu um passo à frente. Seu rosto, antes contorcido pela raiva, agora mostrava apenas exaustão e uma profunda tristeza. Ezequiel, ela começou, sua voz quebrando ligeiramente. Por quê? Por que nos enganar por tanto tempo? O ex-pastor respirou fundo, sentindo o peso de 2 décadas de mentiras sobre seus ombros. Por quê? Ele respondeu, sua voz rouca, mas clara. No início, eu realmente acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Mas com o tempo, com o poder, eu me perdi. Nós nos perdemos, Conceição. O murmúrio percorreu a multidão. Alguns choravam silenciosamente, outros balançavam a cabeça em descrença. Foi neste momento que uma comoção na extremidade da rua chamou a atenção de todos. O delegado Arlindo Fonseca se aproximava, acompanhado por Jorge e uma equipe de policiais. Senhoras e senhores, o delegado anunciou, sua voz retumbando pela rua. Temos muito a esclarecer aqui hoje. Jorge, carregando uma pasta grossa, postou-se ao lado de seu pai. Seus olhares se encontraram, décadas de mágoas, segredos e um amor complicado passando entre eles em um instante. Pai, Jorge disse suavemente, está na hora. E assim, diante de uma comunidade atônita, Jorge começou a revelar o conteúdo de sua investigação de 10 anos. Documentos, gravações, registros bancários, tudo veio à tona. A extensão da corrupção era de tirar o fôlego. Não apenas a igreja, mas políticos locais, empresários e até mesmo alguns membros da polícia estavam implicados em um esquema que ia muito além de simples desvio de dízimos. À medida que as revelações se desenrolavam, reações diversas percorriam a multidão. Choque, raiva, tristeza e, surpreendentemente, até mesmo alívio. Era como se um abscesso há muito infectado finalmente estivesse sendo drenado.
Seu antenor, vendo seu nome mencionado em conexão com lavagem de dinheiro, tentou escapar sorrateiramente, apenas para ser detido por 2 policiais atentos. Irmã Conceição, ouvindo a extensão de seu próprio envolvimento sendo exposta, caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Ezequiel, por sua vez, permanecia em silêncio, aceitando cada palavra como uma penitência há muito devida. Enquanto a tarde avançava para a noite, a rua em frente à Igreja da Graça Redentora se transformou em um improviso tribunal popular. Pessoas davam seus testemunhos, faziam perguntas, expressavam sua dor e indignação. O delegado Fonseca, percebendo a importância daquele momento para a comunidade, permitiu que o processo se desenrolasse, intervindo apenas para manter a ordem quando necessário. Foi no auge deste turbilhão emocional que Dona Zulmira mais uma vez fez-se ouvir. Meus irmãos e irmãs, ela começou, sua voz trêmula, mas firme, vivemos uma grande decepção. Fomos traídos, enganados, roubados, não apenas de nosso dinheiro, mas de nossa fé e esperança. Um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão. Mas ela continuou: se há algo que aprendi em meus 102 anos de vida, é que a verdadeira fé, o verdadeiro amor, não residem em um homem ou em uma instituição. Eles vivem em cada um de nós, em nossas ações diárias, em como tratamos uns aos outros. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de muitos dos presentes. Hoje, Dona Zulmira prosseguiu, temos a chance de recomeçar. Não como seguidores cegos, mas como uma comunidade unida, consciente de seus desafios e de sua força. Suas palavras pareciam tocar algo profundo em cada pessoa presente. Era como se, em meio ao caos e à desilusão, uma pequena semente de esperança começasse a brotar. Nos dias e semanas que se seguiram, o Complexo do Alemão viveu uma verdadeira revolução. A Igreja da Graça Redentora foi fechada, mas em seu lugar, liderados por Dona Zulmira e outros membros da comunidade, surgiram iniciativas de apoio mútuo, educação e desenvolvimento local. Ezequiel, após um julgamento que capturou a atenção de todo o Rio de Janeiro, foi condenado à prisão domiciliar, considerando seu estado terminal de saúde. Ele dedicou seus últimos meses a colaborar com as autoridades e a escrever um longo testamento, detalhando não apenas seus crimes, mas as falhas sistêmicas que permitiram que eles ocorressem. Jorge, reconhecido por seu papel crucial em expor a corrupção, recusou ofertas de cargos políticos, optando por permanecer na comunidade e ajudar na reconstrução. Ele e Débora, após muitas conversas difíceis e dolorosas, decidiram criar a criança juntos. Não como um casal romântico, mas como parceiros comprometidos com um futuro melhor. Irmã Conceição, após cumprir uma pena reduzida por sua cooperação, dedicou-se a trabalhar em uma ONG focada em educação financeira para comunidades carentes, determinada a usar seu conhecimento para o bem desta vez. Rafael, o jovem estudante de Direito, inspirado pelos eventos, redobrou seus esforços nos estudos, decidido a se tornar um advogado dedicado a causas sociais e à luta contra a corrupção. E quanto a seu antenor? Bem, após cumprir sua sentença, ele retornou à comunidade, onde foi recebido com uma mistura de desconfiança e compaixão. Lentamente ele começou a reconstruir sua vida e sua reputação, desta vez baseando seus negócios em princípios éticos. Caro leitor, ao chegarmos ao fim desta saga, peço-lhe que reflita. Quantas igrejas da Graça Redentora existem em nosso mundo? Quantos de nós, em nossa busca por conforto espiritual ou material, não nos tornamos cúmplices involuntários de sistemas corruptos? Mas também peço que considere: se uma comunidade como o Complexo do Alemão, tão frequentemente retratada apenas por suas dificuldades, pode emergir de tal crise com renovada força e união, que esperança isso não traz para o restante de nós? Pois, como bem observou Machado de Assis, a vida é um engenho de desenganos. Mas talvez, justo nestes desenganos, encontremos as sementes de uma compreensão mais profunda, de uma compaixão mais verdadeira e de uma sociedade mais justa. E assim, meu caro leitor, encerramos nossa história. Mas lembre-se, no grande romance da vida, o ponto final de um capítulo é sempre o começo de outro.
Que lições levaremos desta narrativa para nossos próprios capítulos futuros?